O papel do marido é ser o líder da família. Tá? Ele exerce essa liderança no sentido de ser uma liderança que vai sempre estar fundamentado no amor e no respeito. A liderança do marido cristão dentro da sua família não é uma liderança autoritária, do autoritarismo, né? Onde as pessoas que estão dentro do lar, a esposa, os filhos, lhe atendem no sentido de sentirem medo, pavor ou pânico. Né? Quem age dessa forma se esquece e está em negligência com a palavra de Deus. Tá? O marido exerce a sua autoridade no lar, ele é o cabeça da mulher, e ele exerce essa liderança fundamentado no amor e no respeito. Tá? O marido não usa da sua liderança para exercer essa liderança no sentido de ser um autoritário, um ditador, né? Se a mulher não faz algo que ele não gosta, ele não tem o direito, jamais, um homem cristão não tem o direito jamais de levantar a sua mão contra uma mulher. Jamais. Um homem cristão, o homem e a mulher cristã zela pelo amor e pelo respeito. Tá? Então, antes de casar, vê se tem respeito. Vê se tem a marca do respeito um para com o outro. Se no namoro um levantou a mão para o outro, esse casamento será um casamento também que vai ter o desdobramento em agressão física. E isso não é atitude de um cristão. Isso não é atitude de alguém que tem o Cristo como sendo o Senhor da sua vida. Essa pessoa precisa imediatamente se arrepender dos seus pecados. Essa pessoa precisa converter o seu coração de fato. Ok? Vamos lá. 2. O amor como elemento primordial. O marido, além de liderar, deve também amar sua esposa como Cristo amou a igreja. O papel do homem dentro do seu relacionamento conjugal, a conduta do crente como marido, olha como é puxadíssimo essa relação e essa conduta para o homem cristão. O homem cristão que de fato entendeu o que a palavra de Deus fala para ele, orienta ele sabe que deve amar a sua esposa assim como Cristo amou a sua igreja. É um papel complicado para o homem. E ele tem que, como homem, ter a hombridade de ter isso na sua própria vida. De amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. Isso implica a prática do sacrifício, como diz as Escrituras. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional. Né? Foi um amor que brotou do coração de Cristo, do coração de Deus. Não houve nenhuma condição para que Deus amasse a humanidade, mesmo assim ele amou, né? Assim a igreja foi atraída para Cristo por meio do amor e não por ameaças ou imposições autoritárias. Tem homem que age dessa forma. Ainda se aproveita porque sabe que a mulher às vezes não tem condição de ir para um outro lugar ou voltar para sua família ou está longe de um estado para o outro. Ele usa desse artifício do autoritarismo para manter a mulher subjugada à sua própria vontade. Esse marido que se diz cristão, ele precisa nascer de novo. Ele precisa voltar para as Escrituras. Ele precisa entender que ele não pode ser um opressor da mulher. Ele tem que tratar a sua mulher com amor, com respeito,
tá? Não estou falando aqui de desavenças que há entre casais, que a gente sabe que são dois seres humanos que têm temperamentos diferentes, têm sentimentos, têm gostos. Então, acontece, é normal de acontecer dentro de casamento algumas divergências, tá? Mas não pode ser uma conduta de vida um homem ser autoritário, impor sempre suas decisões, oprimindo e atuando como um opressor da sua mulher. E vai ainda mais, né? Tem homens que fazem ameaças, usam ameaças, usam suas imposições para prevalecer a sua própria vontade, deixando a sua mulher num esgotamento emocional terrível. Então esse homem precisa entender que não é esse o papel do homem cristão. Não é esse. Desse modo, os maridos devem manter a união e a harmonia conjugal por meio do exercício do amor. O elemento primordial que o homem usa como o líder da sua família é o amor. Tá? O papel do homem é ser o líder da família. Deus não deixou pós-queda que esse papel fosse dado para a mulher. Então, a mulher, ela fica no seu papel. Vamos ver o papel da mulher. O marido tem que ficar no seu papel de marido, né? Ele é o líder da sua família. Tá? Ele atua na liderança. Ele é o cabeça da sua família. Ele é o cabeça da sua mulher. E ele usa essa autoridade que ele tem com amor e com respeito, tá? Vamos lá. O cuidado do marido à esposa. A Escritura enfatiza que a esposa é parte do marido ao declarar: quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Acrescenta ainda que toda pessoa mentalmente saudável cuida do próprio corpo, né? Paulo vai dizendo isso. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, né? O que significa que o marido deve dar atenção à sua mulher do mesmo modo que atenta para consigo mesmo. Eu não cuido do meu corpo? Então, da mesma forma, tem que haver isso. Isso implica proteger a sua esposa e promover-lhe uma vida digna. Essas ações de cuidado não se limitam apenas às provisões materiais, mas igualmente ao afeto, à consideração e à honra, dentre outras. Tal demonstração de amor deve ser sincera, tanto em público quanto em particular, de modo permanente enquanto ambos viverem. O cuidado do marido com a esposa. O marido é alguém que deve zelar pela sua esposa. É alguém que deve proteger a sua esposa, promover-lhe uma vida digna. Não casou? Então não vive mais para si. Vive uma vida dentro do seu lar para a esposa e a esposa para o marido, um pelo outro. Não existe mais um sentimento de viver uma vida como se fosse um solteiro. Acabou, casou, você não é mais solteiro. Você tem as suas responsabilidades. Você tem que ser o provedor da sua casa. Você tem que se chamar a responsabilidade de trazer o sustento para a sua esposa, para os seus filhos. E a gente sabe que hoje a sociedade atual, ela às vezes não dá só para o marido sustentar a família, a esposa também trabalha, né? Ajuda o marido dentro de casa. Então, uma das implicações, o marido deve proteger a sua esposa. Deve prover as coisas materiais, deve prover afeto, consideração, honra e outras coisas à sua esposa,
Coisa mais feia é quando um cônjuge vem falar do outro para outras pessoas. Coisa feia, né? É muito feio isso, né? O cônjuge tem que resolver os seus problemas dentro da sua própria casa. É muito feio um marido chegar e falar mal da sua esposa para outra pessoa. É porque não entendeu, não ama, né? Precisa ter a consciência do que é um amor respeitoso, amoroso, sacrificial pela sua própria esposa, tá? A mulher precisa do nosso, como marido, precisa do afeto do seu marido, precisa da consideração do seu marido, precisa que o marido esteja com ela, a defenda, né? E ainda que seja aí em particular ou em público, né? Me veio uma coisa aqui à mente, mas minhas cunhadas sabem, né? Como é que eu como é que é a coisa aqui. Se a gente brinca e tudo, mas eu não gosto quando fala da minha esposa e dos meus filhos. Não gosto. Então elas sabem, nem brinca na minha frente. Porque isso é algo que está entranhado aqui comigo. Então, eu já demonstro a minha insatisfação com aquela brincadeira. Porque eu não gosto. Mas vamos lá. Vamos lá, a conduta do crente como esposa. Vimos aqui do marido. O marido é o líder. O amor é o elemento primordial dessa liderança. E o marido cuida da esposa. Eu não sei como existe marido que eles parecem que vive uma relação cada um por si dentro de casa. Aí ele trabalha, o dinheiro é dele. Não, acabou essa relação. Você não é mais solteiro, você é casado. Eu tô enfatizando isso novamente, porque eu vejo muito marido aí, muito homem, que vive uma vida de casado parecendo que é solteiro. E mais, tem marido que parece que ainda não tirou o cordão umbilical.